Boa noite, pessoal. Hoje, mais uma aula aqui para vocês sobre liberalismo econômico, ou hoje a gente já chamaria de neoliberalismo, né? Então, o que seria liberalismo econômico? O liberalismo econômico ele é uma teoria, né, que fundamenta a economia. E hoje eu queria começar essa aula com vocês partindo das perguntas. Então, para mim fazer uma aula mais direta e mais prática, mais objetiva, eu começo então com as perguntas. Quais seriam as características do liberalismo econômico? E o ponto principal que eu quero que vocês lembrem é o livre comércio. O livre comércio de produtos, né? Uma coisa que a gente pode resumir de forma bem rápida e simples é as mercadorias, né, que a gente compra, que são de outros países, que são de outras nações. Né? Isso não seria possível sem o liberalismo econômico. Então a gente vai no Paraguai e a gente compra produtos que são produzidos em outras partes do planeta, como por exemplo na China, né? Então, porque a ideia do livre comércio, o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico, então ele tem essa principal característica, que é a livre circulação de mercadorias. Primeiro no próprio país e depois nos outros países, que aí a gente chama, né, na parte internacional, né? É, e, o, e essas características, elas também são fundamentadas no capitalismo e na revolução industrial que eu expliquei nas aulas anteriores. Então, o que significa a palavra capitalismo? Ela vem de capital. E para mim acumular capital, eu preciso de algumas teorias, né, para mim me fundamentar. Então, o capitalismo ele surge também juntamente com a revolução industrial, que acumula bens. A produção em massa faz com que gere mais riquezas, certo? Então, essa geração de riquezas faz com que o capitalismo se expanda por várias partes do mundo. E hoje o mundo funciona por meio da revolução industrial. E essa revolução industrial, essa indústria de produtos que produz em grandes quantidades, ela precisa de pessoas para consumir. E essas pessoas que consomem de outros países, elas só consomem justamente pelo que eu acabei de falar, o liberalismo econômico, o livre comércio entre as mercadorias. Então, são várias, de certa forma, as características do liberalismo econômico. Qual o meio de obter riquezas no liberalismo? Então, o meio eu monto uma empresa, eu monto uma indústria, onde eu sei que vai ter mercados consumidores. E para mim lucrar mais ainda, eu preciso ter a mão de obra barata. Quanto menos eu pago para o meu empregado, consequentemente eu terei mais lucro. Essa é uma característica básica do liberalismo econômico. Quanto menos direito eu pagar, mais lucro eu vou ter. A terceira pergunta: por que os produtos que consumimos são de outras nações? Na minha própria explicação, eu já acabei explicando isso. Mas eu citei um exemplo no texto, que é o exemplo da Coca-Cola. Na Coca-Cola, quem não conhece a Coca-Cola? Todo mundo já viu falar, pelo menos. E a grande maioria já tomou. E a Coca-Cola é conhecida nos quatro cantos do planeta, praticamente. E isso, de novo, como eu falei para vocês, só é possível por meio do liberalismo econômico. E são empresas multinacionais, transnacionais, que elas fogem do seu próprio país. E elas precisam que as pessoas consumam.
E como que elas fazem para que as pessoas consumam? Por meio da propaganda, né? Então, a, esses produtos, eles vêm de outras nações e são consumidas por nós e por outras nações também. O exemplo dos computadores, né? É o exemplo dos carros, que a maioria são de fora, né? Eles são fabricados aqui, mas eles são de fora. E assim vai. E assim por diante. E a quarta pergunta é: como o liberalismo se sustenta? Quais as suas estratégias para lucrar cada vez mais? Então, o que eu falei agora há pouco já explica essa resposta. Ele precisa de mercado consumidor, ele precisa que as pessoas consumam, então ele vai fazer propaganda, ele não vai montar uma empresa, ele não vai montar uma indústria sabendo que não vai ter consumo. Então ele precisa montar, ele precisa fazer propaganda, fazendo com que as pessoas consumam cada vez mais. E também, para lucrar, ele também vai precisar baixar o salário da mão de obra. Então, geralmente as empresas elas se instalam aonde vai ter mais isenção de impostos, onde elas não vão precisar pagar imposto e onde a mão de obra vai ser mais barata. Geralmente é essas as estratégias que elas usam. E assim, como eu falei nas aulas passadas para vocês, o que é que produz a riqueza? Então eu até grifei, até coloquei em negrito no texto, vocês vão ver. O que produz a riqueza? O que gera a riqueza? Lembre-se sempre disso. O que gera a riqueza é o trabalho. E quem trabalha? O trabalhador. Mas quem é que fica com a maior parte da riqueza? O dono. O dono dos meios de produção, que é a mesma coisa que o dono das empresas. Então, é eles que vão ter a maior fatia de toda a produção. Embora não são eles que produzam. Deixa-se isso bem claro. Infelizmente é assim que funciona. E se você não aceitar, você é obrigado a passar fome, né? A se sujeitar. A maioria das pessoas não tem condições de sobrevivência. Então, o que acontece? Elas se obrigam a se sujeitar. E isso acontece também nos vários cantos do mundo. E esse seria, então, mais ou menos a ideia do liberalismo econômico, o livre comércio, que está amparada na questão da indústria, que eu já falei para vocês, e, consequentemente, com o capitalismo, certo? Então, por hoje seria isso. Boa noite.